O tema de hoje, família, um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Deus criou a família, Ele estabeleceu isso, e você vai aprender mais disso aqui hoje. Deixa eu te começar contando uma história que aconteceu. Há um tempo atrás, num condomínio que eu sempre trabalho por ali, eu trabalho com construção civil, e uma pessoa comprou um terreno, resolveu ali próximo à Granja Viana, um condomínio fechado, todo mundo sonha com isso. Eu vou morar num condomínio fechado. E aquela família, casa dos sonhos, eles decidiram fazer aquela casa dos sonhos. Aí eles começaram a contratar um profissional, um arquiteto da área, e começaram ali a fazer aquele projeto, aquele sobrado bonito, né? Um quarto para cada filho, que coisa boa, né? Todo mundo quer fazer isso, né? Acabar aquela bagunça dentro de casa. Organizado, muito bem pensado, muito bem gerenciado aquele projeto. E aí, de repente, o projeto ficou pronto, aprovado, vamos começar o projeto. Eles começaram o projeto, aquela família contratou lá um empreiteiro e começou o projeto. Passou algum tempo, rapidamente assim, a hora que o responsável técnico da obra foi dar uma passada na obra, as paredes já estavam pelo meio. E na hora que ele percebeu, o alicerce não tinha sido feito corretamente de acordo com o projeto. Não tinha sido feito como se o cara tivesse colocado as paredes em cima da terra ali, de qualquer jeito, e o arquiteto ali questionando, você fez isso? Ele, não fiz. Haviam brocas pequenas de meio metro de profundidade, e veio aquela decisão, o que nós vamos fazer? Porque não vai aguentar aquele prédio. Essa estrutura não vai aguentar. Aí veio a informação, o que nós vamos fazer, se continuasse aquela obra, aquela fundação não aguentaria e iria cair. Aí veio contratar uma empresa de terraplanagem, passa a máquina, arranca tudo, joga tudo fora. Derruba tudo, danos, atrasos na obra, prejuízo financeiro, desgaste físico, desgaste emocional, brigas ali, discussões, vergonha. Então, como não podia parar aquela obra, fala, beleza, vamos contratar outra pessoa, mandaram aquele rapaz embora, começaram com um processo de contratação, uma pessoa que tinha tinha feito algumas coisas, vamos contratar essa pessoa. Foram lá e contrataram aquela pessoa, e aí começaram a obra de novo, agora vai tudo certo, negativo. O rapaz fez errado, sem prestar atenção nesses detalhes, naquilo que devia ter sido feito, e de novo teve que passar o trator e arrancar tudo de novo. Quantas vezes nas nossas vidas acontecem essas coisas? Nós fazemos algo, não baseamos a nossa vida em princípios, e na hora que nós percebemos, foi longe, levantamos paredes e a fundação começa a dar trinca na nossa vida, ela começa ali a desmoronar algumas áreas, e você percebe que o fundamento não foi correto na tua casa. Isso acontece muitas vezes conosco, nas nossas casas, nas nossas famílias, porque nós não trabalhamos bem o fundamento da nossa vida, né? Eu queria ler com você um texto de Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, vamos ler juntos. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Repete comigo, ela não caiu. Não caiu, isso. Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, fala comigo, não as pratica. É como um homem insensato, um homem tolo, né? Que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Repete comigo, ela caiu. Isso. E foi grande a sua queda. Você percebe que a palavra fala, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Se você ouve as palavras do Senhor e pratica o Senhor, é que você tem esse fundamento sólido na sua vida. O fundamento sólido está em ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Eu brinquei hoje de manhã, falei assim, o tema da mensagem devia ser, a casa caiu, né? Se você andar na palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor, vai haver um fundamento sólido na sua vida. Se você fizer isso com a sua família, vai haver um fundamento sólido na sua família, na sua casa também.
A Bíblia fala que a chuva cai sobre maus e bons. A chuva cai sobre justos e injustos. As chuvas, tempestades, né? Os pentecostais, o vento, a prova, né, meu irmão? Vem sobre todos. Você pode perceber que quando chove, chove sobre a sua casa e sobre a casa do seu vizinho também. Quando inunda a sua casa, inunda. Vem a crise que afetou o nosso país, ela vem sobre a família do cristão e da pessoa também que não é cristão. Só que a diferença para a casa não cair, qual que é? Um bom fundamento. O nosso querido Jesus te dá um princípio, um caminho, e vamos ver esse caminho. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Atentar, quando você entende, quando você percebe, quando você olha de maneira diferente para a palavra do Senhor, dar atenção àquilo que é dito. Um menino estava assistindo o culto e ele colocou, e o pastor olhando para ele, e ele com a mão no ouvido. E ele ali em todo o culto com a mão no ouvido, o pastor ficou preocupado. No final da reunião, chegou para o menino: o que está acontecendo? Você está com dor de ouvido? Vamos orar, o que está acontecendo? E o menino chegou para ele e falou assim: não, pastor, é o seguinte, meu pai falou que quando você prega, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então eu peguei e tampei aqui para ver se para aqui, né? Para ver se para. Então, porque a pessoa muitas vezes ouve a palavra, você vem aqui, ouve a palavra, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas eu acredito que você é uma pessoa de fé, uma pessoa que tem um desejo por Deus. Você está aqui, sábado, domingo à noite, você aqui, buscando o Senhor, com desejo por Deus, saiu da sua casa, depois de ter comido aquele churrascão, está com a barriga cheia, aquela lasanha da mãe, né? Deu fome já, não deu? Né? E você está aqui porque você tem o desejo de aprender a palavra de Deus. Há um desejo no teu coração. Então, a palavra fala: quem ouve as minhas palavras. Quando você ouve a palavra, dá atenção. Porque em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, gera fé no teu coração. Essa convicção, a palavra, ela vem e te gera essa convicção, aí você tem aquilo. Salmo capítulo 1, versículo de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Fala para mim, de dia e de noite. Isso. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem é essa pessoa abençoada que diz o texto? Quem é essa pessoa feliz que diz o texto? Tudo o que essa pessoa faz é bem sucedido. Tudo o que ela faz, existe bênção ali naquilo. Fala que cujas folhas não murcham, tem vigor na sua vida, tem força, tem disposição. Quem é essa pessoa? Quem é esse indivíduo que no devido tempo dá o seu fruto? Quem é essa família? Esse indivíduo que está nessa família, por causa dele a família é abençoada, a sua casa é abençoada, as suas finanças são abençoadas, seus negócios são benditos. Essa pessoa, ela tem, a palavra diz que a satisfação dessa pessoa, ela não é porque você tem muito dinheiro, mas a satisfação na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E fala que nessa palavra, ela medita de dia e de noite. Quem é essa pessoa que as bênçãos correm atrás dela? Em Deuteronômio 28, fala que as bênçãos vão vir sobre nós e vão nos alcançar. É como se você tivesse uma corrida, e as bênçãos vêm sobre você, as bênçãos do Senhor vêm sobre você e te alcançam. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é a pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor, que tem o seu prazer na palavra do Senhor, que tem o seu prazer naquilo que Deus fala, nos conselhos dEle, no mandamento dEle, no caminho que Ele tem para você. Quem ouve, aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica. Para você chegar nesse nível de praticar a palavra de Deus, você precisa que ela faça parte de você e entre dentro do teu coração. Que ela faça parte agora como algo que é seu, é você ali. Josué 1, versículo 8 diz assim: então somente, ser forte e muito corajoso,
Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, somente ser forte e corajoso. Guarda isso daí, ser forte. Como que nós fazemos, e eu fiquei meditando ontem, para falar a verdade, nesse texto, como que nós fazemos para ficar forte? Eu gosto muito de treinar, gosto de academia, gosto de correr, de me exercitar. E lá na academia eu aprendi algo com o personal, com um profissional da área, que para mim ter músculo eu precisava doer. Né? Enquanto não doesse, não criava o músculo. Eu não sei se ele está me enganando, né? Então me acabava lá, né? Para poder gerar aquele músculo, para poder ficar mais forte. Para você ficar forte, você precisa exercitar. Você precisa exercitar a palavra de Deus. Aquilo que você aprende aqui, você precisa botar em prática. Quando no texto aqui está falando, ser forte, exercita para você ser forte. Você não chega lá na academia só porque você entrou na academia, você ficou forte. Não é verdade? Não. Aí eu me matriculei na academia, já estou me sentindo mais forte, vou pegar esse negócio. Pronto, já deu um problema na coluna, deu ruim. Né? Você ali pelo esforço, você fica forte. E fala também para você ser corajoso, colocar o coração naquilo. Eu vou fazer as coisas com o meu coração, com o melhor que eu tenho. E esse texto está falando, ser forte e corajoso. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, você cumprir essa palavra. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Dessa maneira, você será bem sucedido por onde quer que você ande. Versículo 8 diz assim, não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite. Para tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, nesse momento, nessa circunstância, nesse momento, nesse ponto, a palavra diz assim, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vai ter um tempo na sua vida que as coisas vão mudar. Porque você começou a buscar o Senhor, andar na palavra, se dedicar. Num tempo você vai perceber que algo foi rompido. E algo novo vai acontecer na sua casa. Algo novo vai acontecer na sua vida. A palavra assim, diz assim, você vai ser próspero e bem-sucedido. Quem é essa pessoa que é bem-sucedida? Essa pessoa que construiu a sua casa, se fundamentou a sua família sobre um fundamento confiável. Ouvir a palavra e praticar. Você percebe que no reino de Deus não tem atalhos, tem princípios. E esses princípios são caminhos te levam a lugares. Tinha uma música muito antiga que nós cantávamos, que fala assim, que se eu pegar a estrada do Rio para Salvador, Porto Alegre eu não vou ver, mesmo que eu for sincero. Quem lembra dessa música? Muito poucos aqui, só o Anésio aqui. Ali, gente ali. Né? Mesmo que sincero for. Né? Então, se você pegar um caminho na sua vida, meu querido, minha querida, você vai ter um destino. Deus, Ele fala para você, no reino não tem atalho, você pode perceber pela figura do tabernáculo, há uma maneira de você chegar até a presença de Deus. Aí você fala, eu quero de outra maneira, não funciona. Deus tem um princípio para a sua vida, e você tem que andar naquele princípio. Qual a promessa que Deus tem para a sua vida e para a sua família? Em Gênesis do capítulo 12, versículo de 1 a 13, diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Te farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou com Abraão, deu uma promessa para Abraão. A palavra fala assim que todas as promessas de Abraão são para nós. Nós temos direitos a todas essas promessas. Então Deus estabeleceu que Ele precisava fazer algo. E eu fiquei pensando sobre isso. E assim, eu sou muito visual, fiquei imaginando Deus chamando Jesus, o Espírito Santo. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter um povo, nós precisamos abençoar esse povo como? Vamos criar uma família, criamos famílias, Ele criou a família, e através dessa família abençoada, vai
eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus criou a tua família, meu irmão, e formou a tua família para você ser uma bênção. Eu digo o que diz o texto aqui. Através da tua família, através da tua casa, todas as famílias da terra vão ser benditas. Aonde você estiver, mas eu não moro no Japão, mas você mora, a tua redondeza, pessoas vão ser abençoadas por causa da tua casa, por causa da tua família, por causa da tua vida, se você andar nessa palavra. O legal de você ver nesse texto é que Deus fala com Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, e ele ouviu. Quem ouve as minhas palavras, escute só. No versículo 4 diz assim, partiu, né, hashtag partiu Abraão, né? Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Deus falou com ele, ele fez o quê? Obedeceu. Ele começou a praticar a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe e te disse, seja você uma bênção. Seja você uma bênção. Seja a tua casa uma bênção. Seja a tua casa abençoada. Que as pessoas possam olhar para a tua casa e falar assim, o que tem nessa casa de diferente? Eu quero lá, eu quero receber uma oração, eu vou bater lá. Isso há muitos relatos de pessoas aqui que contam na nossa comunidade, o vizinho bateu, o que tem aí na sua casa que não tem na minha? Ora pela gente aí. Você vai ser abençoado. Tiago 1:22 diz assim, tornar-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Nós estamos falando aqui de fundamentos, coisas que são importantes. Muitas vezes as pessoas não dão a importância para uma fundação de uma obra, e a parte mais importante, adianta você colocar um belo de um revestimento na sua cozinha ou no seu banheiro, mas você não se preocupou com o fundamento. Está aí porque muitas famílias, muitas vezes, se enroscam aí porque falta o fundamento. Família é algo que está no coração de Deus. Se nós tivermos famílias saudáveis, nós vamos ter igrejas saudáveis, igrejas fortes. Se nós tivermos famílias enfermas, a igreja vai estar enferma. Nós percebemos isso com os nossos adolescentes lá. Quando você vê um adolescente triste, desviando do evangelho, frio com Deus, é porque na casa dele está acontecendo algo. E você vai questionar, perguntar, sempre nós ficamos ali espertos, olhando como é que está a temperatura da ovelha ali, e nós percebemos isso, nós vamos conversar, percebemos que é um problema na casa deles. Um grito de socorro, um grito de desespero deles, por algo que está acontecendo na casa deles. Você sabe, meu irmão, qual é o seu maior bem? Não é a sua casa. Apesar de você morar naquele casão bonito lá, não é a sua casa o seu maior bem. Não é o seu carro. Apesar de ter homem que eu acho que fala assim, meu carro está mais bonito que a minha família toda, né? E olha, prefere o carro. Não é a sua empresa o seu maior bem. Não são suas propriedades. O seu maior bem é a sua família que Deus te deu. Amém ou não? Você não vai levar nada daqui. Um homem muito rico, gente, pensa uma pessoa rica, aí você multiplica por 10, é esse cara, eu não lembro o nome dele, mas o cara é muito rico, e ele morreu. Perguntaram para o seu contador, falaram assim para ele, quanto foi que ele deixou? Quanto foi que ele deixou? De dinheiro, de bens? E o contador dele falou para aquelas pessoas que perguntaram, tudo, deixou tudo, não levou nada. Você daqui dessa vida, meu irmão, você não leva nada, não é verdade? Você não leva nada. Ele deixou tudo. Agora você pode levar da sua família. Você vai passar a eternidade com o Senhor, se você buscar o Senhor, se você falar do Senhor para eles, eles aceitarem o Senhor Jesus, você vai levar toda a sua família para estar a eternidade com Deus. Isso você pode levar. A família é o nosso presente de Deus. Coloque princípios da palavra de Deus na sua vida, porque se esses princípios estiverem na sua vida, vão estar na sua casa, na sua família. Coloque esses princípios da palavra de Deus. Fundamenta a tua casa, né? Tem uma charadinha, até contei de manhã. Por que o cachorro entra na igreja? Por que é? Porque a porta está aberta. Alguns falaram assim, não, é porque era um cachorro pastor alemão, né? Por isso que ele entrou na igreja, né?
Muitas vezes você pega e você fica, diabo, sai da minha casa, diabo, e tudo é o diabo na sua casa. Qualquer coisa que acontece na sua família, na sua casa, é o diabo. Aí você briga com o diabo, briga com Satanás, briga com todo mundo. E nessa piada eu achei um jeito de falar com você, porque muitas vezes você fecha a porta da frente e você abre, deixa a porta do fundo aberta e ele começa a entrar. A palavra fala que o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, anda ao derredor rugindo como leão. Ele anda ao derredor por quê? Procurando o quê? Uma brecha, um buraco, algo que ele possa tomar ali. A palavra diz vigia, meu irmão, fundamenta a tua casa. Tem gente que fica brigando, você precisa fundamentar na palavra de Deus, ele não vai ter autoridade nenhuma sobre a tua casa. Muitas vezes abrimos muitas brechas, mas fica firme na palavra. Eu quero te dar alguns conselhos aqui agora, nada novo, eu só quero te lembrar de algumas coisas, nada que você já não ouviu aqui, falar aqui nesse lugar. O que muda a nossa vida não é aquilo que nós sabemos, você sabe disso. O que muda a nossa vida não é aquilo que você sabe. O que muda a nossa vida é aquilo que você decide e faz. Você ouve a palavra de Deus aqui, você ouve tanta palavra de Deus e você tem acesso a escutá-la várias vezes. Mas o que vai mudar a sua vida? Quando você decide, eu vou mudar. E eu te convido aqui hoje, nessa noite, a abrir o teu coração para a mudança, para aquilo que Deus quer fazer na tua casa. Muda o teu coração. A palavra do Senhor diz assim, que se Deus falar com você, não endureça o teu coração. Então, quebranta o teu coração, amolece o teu coração e fala, Deus fala comigo, Deus muda a minha vida. E eu queria te dar alguns conselhos aqui. Primeiro, faça boas escolhas. Faça boas escolhas. Jovem, tem bastante jovem aqui, solteiro, faz o sinal com sua mão. Faz o sinal com sua mão, isso, olha para o lado, né? Deixa o pessoal ver você, né? Olhe bem com quem você vai se relacionar. Falei isso pela manhã, escolha bem, fazendo aí um checklist de acordo com a palavra de Deus, né? Essa pessoa vai te levar para perto de Deus. Você está percebendo que ela está te levando para perto de Deus ou para longe de Deus? Lá na galera nós falamos assim, se a pessoa está te levando para longe de Deus, um namorado, uma namorada, uma amizade, chuta que é macumba. Chuta que é macumba, que isso aí estou fora, né? Ore para que essa pessoa, ore para que você sempre ande na palavra de Deus. Você não pensa que você vai se relacionar com uma pessoa e aí no momento ali, naquele momento que está no altar, aí no momento que você beijou, aquele sapo vai virar príncipe. Não vai virar príncipe, né? Não adianta, não tem essa mágica ali, né? Uma vez eu fui fazer um casamento e eu falava para ele assim, eu acho que por isso que o pessoal não me chama para fazer casamento, chama o Anésio fala umas palavras bonitas, né? E eu falei para aquele casal, eu falei assim, você vai decepcionar ela, né? E ela vai decepcionar você. No meio ali da cerimônia, acho que nunca mais me chamaram para um casamento. Mas são coisas do nosso dia a dia, né? Os padrinhos quase me pegaram lá fora, mas são as realidades que ninguém quer falar, né? Mas não pensa que isso tudo vai mudar, porque você ali casou. E aquela pessoa que tem aqueles hábitos ruins, vai mudar tudo. Não, eu vou dar um jeito de mudar ele. Não vai, minha querida, não vai resolver isso daí não, né? Porque senão, aí vem, passa 1, 2 anos, e acontece isso muito. Aí você vem pedindo, pastor, faz aquela oração do divórcio. Oração do divórcio porque eu quero me divorciar, eu quero a bênção do Senhor para divorciar. Vê se pode uma coisa dessa, né? E é umas coisas que nós escutamos, né? Dá uma bênção para nós, né? E você sabe como é a oração do divórcio? Nós pegamos assim no pescoço do sujeito, seguramos bem firme, assim, vamos apertando assim, né? E fala assim, Senhor, mata ele agora, Senhor, mata ele agora, Senhor, fulmina ele agora, Senhor, dá um AVC nele agora, não derrame, Senhor, um infarto fulminante, Senhor. Porque a palavra diz assim, que você falou, Senhor, você orou para Deus no meio das testemunhas, você falou ali naquele lugar, até que a morte nos separe. Então, tem que morrer, mas tem que morrer. Então nós oramos para matar, pronto, acabou o negócio. Essa é a oração do divórcio, é a única que eu conheço, né? Não tem outra.
Você e a pessoa casa mal, aí depois fala, pastor, resolve meu problema. Não dá, minha querida. Você não olhou os sinais, você não viu isso daí. Olha bem se essa pessoa gosta de trabalhar, minha irmã. Senão você vai ter que trabalhar dobrado, 2 turnos, e ele vai lá ficar assistindo televisão lá, um jogo né? Não vou falar que é do Timão, né? Não vou falar que ele é corintiano, né? Olha bem, se ela sabe cozinhar. Ah, eu gosto tanto da comidinha da minha mãe, beleza. Ela não gosta de cozinhar, é pizza, né? Senão você aprende a cozinhar e muda tudo isso aí. Lembre-se que é o único parente que você pode escolher. O seu cônjuge é a única pessoa que você pode escolher. Você não pode escolher seu pai, você não pode escolher sua mãe, você não pode escolher seu irmão, mas a sua esposa você pode escolher, né? Então escolha bem, faça uma boa escolha, né? Você escolhe o clima que vai ficar na sua casa. Aqui eu vou falar para os casais, você escolhe o clima. Você decide como você vai chegar na sua casa. Você está louco da vida no seu trabalho, nervoso pra caramba. Gente, aquele chefe é um mala, você não aguenta ele. E o chefe, você não pensa que o chefe está falando a mesma coisa de você, lá na casa dele. Eu não aguento aquela pessoa. Um dia eu falando para os adolescentes, e ele falando, professor, mãe, aquela professora, se o diabo tem uma secretária, é aquela mulher. E eu falava para ele, quando a professora está chegando em casa, ela chega em casa para o seu marido, eu conheço o filho do cara lá, eu conheço, é aquele menino lá. Então eu falo para eles isso, a gente brinca assim, mas muitas vezes tem a sua história do chefe e a história do chefe contra você, né? Mas você chega furioso em casa e você para ali na frente da sua casa, dá um soco no volante se você veio de casa, se não for, dá no ônibus, dá na parede, solta a sua raiva e chega, oh, aleluia, xalamaia, chega abençoado na sua casa. Chega diferente, você decide, você pode fazer essa escolha, pode ou não pode? Eu já cheguei em casa bravo, nervoso pra caramba, aí a minha esposa, em nome de Jesus, sai. Ela já repreende já, que tem coisa ruim vindo junto, né? Ela já pega e já ora, mulher de Deus, né? Muitas vezes você pega e chega muito, você quer trazer tudo aquilo, para ali na padaria para tomar um café, ora, faz uma oração, busca o Senhor, se arrepende daquela maneira, traga o melhor. Eles não são obrigados a receber essa coisa esquisita que chegou, que não é você, dentro de casa. Prepara o ambiente, pensa na sua esposa, pensa no seu marido antes de chegar em casa, prepare esse ambiente. A mulher esperando o marido, põe um louvor durante o dia. Porque tem mulher que fica lá lavando louça, ai, esses miseráveis nunca me ajudam, ai meu Deus do céu. Dona Ruth Graham, esposa de Billy Graham, ela marcava, o seu marido ia fazer as viagens, e muito tempo, e ela ficava ali, ela falava de reunião de oração na pia agora, colocava um tempo de adoração, reunião de oração. Homem, faça isso também, em nome de Jesus, amém, mulheres? Tem reunião de oração, hoje é você que vai para a vigília de oração no meio desse monte aí, que é um monte, é a pia cheia de louça, né? Você escolhe. Meu querido, você escolhe a disposição de no momento que você terminou de jantar, ir para a televisão e assistir nada, assistir a mesma coisa no jornal todo dia, ou você fazer algo tremendo para sua esposa, que é lavar louça para ela. Em casa dá briga para lavar louça, gente, dá briga para lavar louça. O pessoal gosta de lavar louça, eu nunca vi um negócio desse. Eu falo, não, eu vou lavar louça, um empurra o outro, alguém, né, que foi mais forte, né, que geralmente é o Lucas, pegou, né, e conseguiu lá lavar a louça, né? Tem um dia que me empurrou, mas porque nós queremos agradar, nós queremos fazer o melhor. Você tem essa escolha. Ah, mas eu estou cansado. Gente, todo mundo está cansado o tempo todo, mas você tem a escolha de mudar sua atitude. Muda a sua atitude, faz esse carinho, você vai perceber que as coisas vão começar a mudar para o seu lado, meu irmão. Você está semeando em terreno bom. Vou te explicar mais aqui, você vai perceber isso aqui. Você escolhe, você decide como você sai de casa. Tem marido que sai de casa, ele acorda a esposa, joga a esposa no chão por causa da cama, ele faz aquela bagunça.
ela não quer ser acordada, ela é a princesa, meu querido. Você vai lá dar um beijinho nela, cobre ela direitinho, dá um beijinho. Ah, mas ela vai ficar dormindo, eu vou trabalhar. É isso mesmo, querida, é isso mesmo. Né? Você dá um beijinho, amém, queridas? Amém, aí ó, aí ó. Olha Deus falando aí. Dá um beijinho, põe um recadinho para ela lá no espelho. Põe um recadinho, é a sua escolha. A sua escolha, põe um recadinho no espelho para ela, ela muda a sua atitude, muda. Se conecta com essas coisas agora, põe um recadinho no espelho. À noite, você vai ter uma surpresa. O que é? O que é essa surpresa? Ela vai ficar pensando o dia inteiro, o que ele quis dizer com isso aí? Ou se não, você que é mais crente, mais pentecostal, você escreve lá, à noite vai ter um rebuliço. É isso aí. Se conecta com ela, dá um beijinho, manda um recado. Não entre em casa assim. Filho, não entre em casa dessa maneira também. Chateado, não entra. Ah, mas eu estou adolescente, não é porque você é adolescente que você tem que ser chato. Nós falamos isso aí. Adolescente tem que ser um cara legal, porque vocês são 10. Vocês são os caras. Um tempo maravilhoso na vida, descoberta. Então seja legal. Tira essa chatice dentro de você. Ah, mas os meus hormônios. Ah, para com isso aí. Vai ser um cara legal. Dá um sorriso na sua casa. Chega, parece Nemo, sei lá que é esse troço lá. É isso. Chega dentro de casa, pensa que a sua casa é pensão, meu. Chega dentro de casa, só fica... Já saiu a comida? Já saiu a comida. O que é isso? O que é isso? Você tem uma escolha de trazer algo novo para a tua casa. Algo novo, algo de Deus, algo diferente. Muda a sua atitude. Muda a sua atitude. Mulher, na sua casa, quando ouve a palavra de Deus, ouve louvores. Eu tenho uma esposa maravilhosa, que todo dia que eu chego em casa, ela está fazendo alguma coisa, fazendo comida, passando uma roupa, ela está com o seu computador aberto, ouvindo uma palavra de Deus. Geralmente sobre família, geralmente sobre família. E você percebe que o ambiente de casa é totalmente diferente. O que você anda ouvindo? Você tem uma escolha. Você que abre o computador, você que abre o celular, você que liga a televisão, é você. Ah, foi o diabo que ligou aquela televisão. Não foi o diabo, meu irmão, foi você. Foi você, faça uma escolha boa. Ouça palavras que você vai mudar. Por quê? Porque se você ouve a palavra e começa a praticar, algo diferente vai acontecer na sua vida. Uma história de um homem que ele foi comprar um sapato. E ele calçava 40. E ele falou assim, eu vou... O rapaz da loja perguntou, que número que você calça? Eu calço 40, mas eu calço 39. 39? 39. Tá bom, pegou, ficou bem apertado, levou o sapato. Passou alguns meses, ele chegou e naquela mesma loja, com o mesmo vendedor, falou assim, eu quero um sapato. Que número o senhor calça? Eu calço 40. Mas qual sapato o senhor quer? Eu vou pegar, não, eu quero 38. 38. Não, mas vai ficar apertado, senhor, eu quero 38. Tá bom. Passou um tempo, ele voltou de novo e falou assim, agora eu quero 37. O cara, moço, o porquê que você usa o sapato menor que o pé? Ele não queria responder a princípio. E aí depois de muita insistência do vendedor, ele falou assim, porque a única alegria que eu tenho quando eu chego dentro de casa é tirar o sapato. A única alegria que eu tenho. Tem pessoas assim. E eu vou falar uma coisa para você. Esses dias eu estava conversando com uma família que estava à beira do divórcio ali. E ele falava assim, ela ignorou, eu já estou falando para ela há muito tempo, eu já venho dizendo para ela, eu já falei para ela ignorou essas coisas que eu tenho falado para ela. Faz tempo, nada começa, uma separação, um divórcio começa de um dia, porque vocês estavam apaixonados, vocês ali no altar e durante o namoro, o noivado, prometeram ali juras de amor eterno. Ninguém se casa para separar, gente. O cara gasta 100 mil reais numa festa e fala assim, eu vou me separar daqui 2 meses, mas o que acontece?
E a pessoa começa a dar os avisos e a pessoa não enxerga. De repente, eu vou embora de casa. Ai, que novidade. Será que é novidade mesmo? Ou você não está percebendo essas coisas? Você escolhe o ambiente que você vai deixar na sua casa. Muda a atitude. Muda a atitude. Jovem, muda a atitude. São seus pais. Uma casa merece carinho. Isso é família. Quando você chega em casa, é carinho. É gente que se ama, é gente que se ajuda, é gente que faz crescer um e ajuda a crescer o outro. Tem parceria, tem afeto, tem toque, isso é família. O diabo tenta destruir isso e quando você percebe que não há isso dentro da sua casa, está errado. Faça uma boa escolha, mude. E é o que nós vamos falar agora, faça mudanças. A primeira coisa para mudanças, você tem que mudar as suas referências. Você precisa mudar as suas referências. Quem são as suas referências? O que você ouve? O que você mais ouve? Um tempo atrás, eu entrei num negócio aí, e eu tive muita dificuldade de sair. Um tal de Netflix. Eu não sei se tem algum demônio com esse nome aí, mas... Um dia... eu assisti uma série, gostava muito, uma série meio policial, e eu gostava muito daquela série, intrigante e tal, e eu gostava de assistir, era uma vez por semana, e passava numa determinada, tinha um monte de comercial, achava um chato, mas eu assistia, eu gostava muito, ficava até meia-noite assistindo, e aí aquele negócio, um dia o meu filho chegou e falou, pai, o que foi, filho? Eu falei, eu tenho todos os episódios no meu computador, todos os episódios. Uau! Todos. E eu tinha saído de férias, fiquei assistindo algumas coisas ali, aí nós voltamos mais cedo de férias, aí ele chegou e falou, está tudo aqui, ele colocou um aparelho lá na frente da televisão, e ali aquele aparelho ele mandava ali, eu assistia todas que eu queria, e eu comecei a assistir uma, assisti duas, assisti três, na terceira, o Espírito Santo sentou do meu lado, lá no meu sofá, não vai orar não? Vai ler a Bíblia não? Senhor, já vou, só mais uma. Mas aqueles viciados, só mais uma, Senhor, só mais uma. Eu assisti a outra. E eu estava assim, eu preciso assistir mais uma, preciso assistir mais uma, preciso assistir mais uma. E o Espírito Santo falou assim, vamos orar, bora. E aí eu saí daquele ambiente ali, gente, eu orava. O sofá falava, vem, senta aqui. Arrumava assim, parecia aquela assim, gente, era a minha história, e ele pegava aquele vem assistir, e eu falava, em nome de Jesus, está amarrado, em nome de Jesus, corria daquilo ali. Quantas vezes você está preso em alguma coisa? Pode ser aí a série, porque a gente fala assim, porque na galera está uma moda isso aí. Na galera eles passam, muitas vezes viram madrugada, 12 horas assistindo a mesma coisa. Eu já zerei aquela. Eu falei, ô sujeito, você não vai ler a Bíblia não? Vai orar não? Porque a palavra diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Quais são as influências? Porque o que você ouve é o que você vai conceber, meu irmão. Minha irmã, se você fica assistindo aquelas novelas, né? E você fica assistindo aqueles causos, que a mulher já largou o outro, que já traiu o outro, o que vai entrar na tua cabeça? O que vai entrar no teu coração? Aquilo que você ouve. Se você numa roda de amigos, você só ouve aquele assunto de traição, o que vai passar pela sua cabeça? Traição. Aquilo que você ouve, você vai gerar. Aquilo que você mais vê, você gera. Então muda as suas referências. Quem são as suas referências? Quem que você tem escutado? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso mudar? Você só vai mudar se essa palavra estiver entrando dentro de você. Se a palavra do Senhor estiver entrando dentro de você, se você começar a praticar essa palavra, vai haver uma mudança em você. Comece com coisas pequenas, pequenos atos. E eu vou falar alguns aqui para você. Seja mais carinhoso uns com os outros dentro de casa. Você precisa mudar isso aí. Você precisa mudar essa diferença. Ah, mas meu filho é adolescente e ele não pensa assim. Vai lá, abraça ele, beija ele, né? A minha esposa, ela pega os meninos tão grandão, ela abraça, ela beija, ela faz carinho, ela faz de tudo com ele, né? Faça isso, faça carinho nos seus filhos, faça carinho uns aos outros.
Outra, seja menos turrão. Homem, seja menos turrão, por favor. Né? Seja mais sensível. Aí você fala, o homem fala sensível, que negócio, que papo é esse, meu? É isso mesmo, seja mais sensível. Sensibilidade é você escutar o coração da outra pessoa. Pare para escutar o coração da sua esposa, meu querido. E as irmãs dizem amém, amém, isso. Meu querido, escute a sua esposa, ela vai ficar falando. Muitas vezes você não está entendendo nada que ela está falando, deixa ela falar. Deixa ela falar, ela precisa falar. Ela tem necessidade, fala, ouça, preste atenção, porque depois ela vai perguntar para você, eu falei o quê? Aí você falou tal coisa. Não põe uma tela azul só não, você precisa prestar atenção. Ouça o que ela tem. Por mais que você ache que aquele problema já se resolveu, aquilo já está fácil de resolver, porque o homem é muito lógico, resolve as coisas muito mais fácil. Ouça, seja mais sensível, menos turrão. Fala, Deus, é isso. Mude quando preciso. Eu sou orgulhoso, você fala, seja humilde. Seja humilde. Muda isso dentro de você. Para de achar que sempre você está certo. Mulher, para de achar que toda vez você está certa. Deixa ele ganhar um pouco, em nome de Jesus. Sai para passear com o marido, com os amigos e fica ali cortando o marido tudo. Para, não faz isso não. Conversa em casa, ajusta todas as conversas em casa, aí você não passa vergonha na hora que você sai. Não é assim que você faz com as crianças? Né? Resolve isso. Você é ríspido, duro, grosso, mude. Seja mais sensível, mais carinhoso, mais amável. Tem irmão que a gente pode chamar ele de Shrek mesmo, porque ele é grosso, não tem jeito. Mas mude isso, você pode mudar. A palavra diz ser forte, meu irmão, ser corajoso, mude. Trabalhe isso dentro de você. A palavra diz assim que nós não devemos pagar mal com mal, nem ofensa com ofensa, está em 1 Pedro 3, versículo 9. Nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem ofensa com uma bênção. Porque quando Deus te chamou, Ele te prometeu dar uma bênção a você. Você é abençoador. Mesmo que a pessoa foi ríspido com você, foi grosso, não seja grosso com ela, ou com ele. Mude, comece a mudar. Ah, mas tem que começar dela. Meu irmão, tem que começar de você. Quem está ouvindo essa palavra, tem que começar de você. Ah, vai esperar outra pessoa? Para, Deus está falando com você. Hoje aqui. Tome a decisão de mudar. Mulher, tome a decisão de mudar. Avó, seja uma bênção para a sua família, para os seus netos. Sogra, seja uma bênção para a sua nora, em nome de Jesus, né? Nora, seja uma bênção para a sua sogra. Nós somos abençoadores. Deus nos fez família para abençoar. Ah, se alguém me trouxe uma palavra ruim, de ofensa, não pague com ofensa. Abençoe, para isso que Deus te chamou, amém não? Filho, filha, seja carinhoso com seus pais, abraça, beija, esteja junto. Eu queria tanto dar um abraço no meu pai, não posso. Vou estar com ele na glória, mas agora eu não quero ir não, quero ficar aqui por enquanto. Tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas eu amava demais meu pai e minha mãe, e queria muito, mas deixa eles lá por enquanto, né? Então, com o Senhor, tão tranquilo lá. Mude antes que você perca. Mude antes que você perca. Um casal, uma esposa chegou e nós fomos tratar esse casal, e muitas vezes você olha e fala, esse casal só cuida de adolescentes. Nós cuidamos de muitas pessoas, de muitas vezes os pais dos adolescentes. E um casal, o adolescente desesperado nos procurou, que os pais estavam se separando. Foram até minha casa, e ali eu cheguei para ele, falei assim para ele, eu falei assim, o que está acontecendo? Você traiu ela? Ele falou, não. E ela falou, não, de jeito nenhum, ele é um marido fiel. Eu falei, por que você quer separar do homem então? Ele fez alguma coisa, te bateu? Não. É porque ele não fala que eu sou linda. E eu falei, irmão, pelo amor de Deus, profetiza, meu irmão, profetiza. Abra a tua boca e profetiza, meu irmão. Situações tão pequenas, que as pessoas muitas vezes querem se separar. Profetiza, abre a tua boca, por isso você precisa mudar essa atitude.
Use melhor as suas palavras. Use melhor as suas palavras. Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A palavra também fala no livro de Tiago que uma fagulha pode destruir um grande bosque. Uma grande floresta, uma fagulha, é como a língua. Você pode destruir o teu casamento, porque você falou algo ou porque você não falou nada. Você pode destruir a tua vida por causa das suas palavras. Destruir a tua casa, e a palavra fala como fundamento, cuide bem daquilo que você fala. Um casal que andava junto com a gente, muito amigo nosso. Um dia numa briga de casal dos dois, ela chegou e falou assim para ele: o meu noivo, o meu ex-namorado era muito melhor que você na cama. Tentamos fazer de tudo para esse casal voltar a ser uma família, não houve jeito. Aquela ofensa destruiu aquele casamento. Uma briga, uma palavra de ofensa, uma palavra ríspida, destruiu aquela família. Depois ela se arrependeu do que ela tinha dito, nos procurou e falou assim: eu quero meu casamento de volta. Já não tinha mais tempo. Aquilo tudo como Tiago coloca isso, que aquela fagulha pegou fogo no bosque e destruiu tudo. Você com suas palavras muitas vezes pode estar destruindo a sua família. Eu quero te dar alguns conselhos aqui. Seja generoso com as suas palavras. Numa pesquisa norte-americana, alguns pesquisadores trouxeram vários casais e começaram a olhar o comportamento, a maneira que as pessoas, nas suas tarefas diárias, de cozinhar, de trabalhar, como eles se tratavam. E perceberam que casais que tratavam com palavras de generosidade e bondade, eram casais firmes, que não tinham briga, que a família era firme, estável, e que depois de alguns anos eles chamaram aqueles casais de novo, eles estavam firmes ainda, e a impressão que eles tinham que eles iam ser felizes por resto da vida deles. Alguns casais que tratavam não com generosidade, com rispidez, com maldade nas suas palavras, eles passou aquele tempo, muitos deles, de alguns anos, muitos deles não estavam nem mais casados, já tinham se separado. Colocaram alguns aparelhos nas cabeças deles para poder ver a função cerebral, e parecia que era a mesma função de uma pessoa que estava numa guerra, quando ele conversava com o cônjuge. Como que está a sua conversa com a sua esposa? Você pode mudar isso. Você pode mudar essas coisas. Primeiro ouvindo a palavra e deixando a palavra tratar a tua alma, o teu coração, e mudando você. Você precisa ser generoso com as suas palavras. De repente, isso é um caso que acontece muito. Você vai para um compromisso e a sua esposa vai se trocar. Aí você já fica esperando, e você já está atrasado. Você tem uma escolha ali. Aí você chega e vê que ela está atrasada, que você vai atrasar. O que você pode fazer? Você tem uma escolha. Você chega e fala assim: que é isso? Como que se atrasa desse jeito? Acabou a festa, acabou o casamento, acabou tudo justo, e o seu também acabou, né? E agora você pode ter uma outra atitude. Você fica ali e fala assim: ela está se trocando, porque ela vai ficar linda e maravilhosa. Ela vai ficar linda. Aí você começa a criar uma expectativa dentro de você, da beleza dela. Quando ela chega, você pega pela mão, dá uma volta nela assim: querida, você demorou, mas você ficou maravilhosa. São atitudes que você pode ter. E ela vai falar: esse é o homem da minha vida, né? Que gostoso. São palavras de bondade, são palavras de generosidade. De repente seu marido resolveu pintar lá o seu quarto, e ele pinta tudo lá. Não vamos falar como ficou, porque, meu Deus amado, parece uma tela de Da Vinci lá. Você não sabe o que significa aquela pintura, né?
sujou os seus panos todos de chão, que você gostava, o seu pano de prato que você mais gostava, sujou a roupa dele, sujou a cama, os móveis, meu Deus do céu. Aí você chega, o que você fez aqui? E destrói tudo aquilo. Você fala, querido, como você pinta bem, querido. Meu Deus, parece um painel, o negócio é lindo, maravilhoso. Ele não sabe colocar uma porta, e você encheu lá, coloca essa porta, e ficou ruim demais a porta, mas a gente não fala isso. Aí você fala, querido, como você coloca bem essa porta. Inclusive, é tão boa que ela fecha sozinha, olha só. Estou com minha mão 2 vezes já. Ele não é profissional na área, mas ele se dispôs a fazer aquilo. Então elogie, tenha uma atitude diferente, tenha uma atitude nova na sua casa. Fala palavras, vai junto ali com a família, pinta junto, trabalha junto. Palavras de generosidade criam conexão. Palavras de generosas criam conexão. Respostas generosas criam conexão. Quando você dá uma resposta generosa para a pessoa, você pode perceber casais tão ríspidos, que brigam, que ficam dando respostas duras uns para os outros. Eles estão à beira de um colapso no seu casamento. Mas você pode mudar isso. Você pode mudar, você pode ser mais generoso nas suas palavras, ser mais bondoso naquilo que você fala. Toma cuidado com o que você fala e na hora que você fala. Suas palavras têm que ser cheias de bondade, elogios. Sua esposa passa, querida, como você está linda, como você está maravilhosa, que cabelo bonito, né? Faça depósito, meu irmão. Mantenha a sua conta no positivo, porque quando você precisar sacar, você terá crédito. Não é assim lá no banco? Se está positivo, você põe lá o seu dedo, lá, ou a sua mão, ou o cartão, a senha, blá, blá, blá. Aí você olha lá, saldo indisponível. Oh, meu Deus, não tem saldo, né? O marido chega, não faz depósito, ele não abraça a esposa, ele não dá beijinho na esposa, quase joga a esposa da cama de manhã, quando vai acordar. Aí chega a noite, querida, vamos namorar? Ela pega e põe uma placa para você assim, saldo indisponível. Não dá para sacar, não dá para sacar. Você precisa fazer depósitos. Beije, abrace, namore com a sua esposa. Faça depósitos. Tantas coisas que você pode fazer, muitas vezes você pensa que você precisa ter dinheiro para poder sair com a sua esposa, vai passear no parque. Vai tomar só um sorvete, não tem dinheiro para ir no shopping, vai no parque, vai num lugar barato. Muitas vezes ela precisa da viagem dos sonhos, ela não quer a viagem dos sonhos, ela quer você. Ela quer você, um homem apaixonado, aquela pessoa que se apaixonou, que ela se apaixonou. Mulher, o seu marido quer você apaixonada por ele. Depois que nasceram os filhos, você ficou tão difícil para ele. Olhe os sinais, olhe o que ele... Converse, vocês precisam conversar. Dê beijo, abraça a sua esposa. Porque para onde nós vamos, não tem mais essas coisas não, irmão. Você tem que aproveitar aqui. Lá no céu, não se casa e não se dão em casamento. Então, aproveita aqui. Amém ou não? Amém. Não gasta não, pode ficar tranquilo. Não vai acabar. Respostas ríspidas. Nunca está bom para você. Ou minha mãe faz melhor do que você. Mostrar insatisfação, isso afasta as pessoas, despluga, desconecta. Quando você mostra insatisfação, se controle, você precisa ser mais controlado. Você precisa mudar isso. Com os filhos adolescentes, você acha que ele já é adulto por causa do tamanho dele, e eles são enormes. Fica pensando o que tanto eles comem, né? Você acha que, eu já eduquei, agora chega, é hora, agora ele se vira. Não, ele precisa de palavras de incentivo, precisa de correção, ele precisa de carinho, precisa de abraço. Não os abandone nessa hora mais importante da vida deles.
Você acha que muitas vezes já adolescente já se vira? Não, é a hora mais importante, que eles precisam mais dos pais. Como eu falei aqui, eu amo quando eu vejo um pai preocupado com o seu filho, vendo o que está sendo pregado lá em cima, vai lá, assiste a reunião junto com o filho, fica perto do filho, porque a preocupação dele de ver qual alimento que ele está comendo, o que está acontecendo na vida dele. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim: olha, eu não sei o que vocês estão falando aqui, mas você continua falando isso aí, que a minha filha é outra pessoa dentro de casa. Eu falei: glória a Deus, vem para cá, dá uma olhada nisso aqui. Fala para ele, para ela, qual é a identidade dele, quem ele é, aquilo que Deus falou com você a respeito dele e dela, desde o ventre. Fale essas palavras, como o Anésio falou, eles são como flechas na mão do arqueiro. Você que pega e você lança, eles vão além de você, mas você precisa lançar seus filhos, você precisa profetizar sobre a vida deles, você precisa indicar: ó, esse é o caminho, você vai, porque eu vi isso. Ah, mas eu não tenho essa palavra para isso. Busca o Senhor. Você precisa buscar o Senhor pela vida dos seus filhos. Não adianta em um só dia você querer fazer tudo, são doses diárias. De repente chega o aniversário dela, você dá um monte de flor, um monte de beijinho, e só no aniversário dela, não resolve. São todos os dias, doses diárias. Doses diárias, doses diárias, doses diárias de bondade e de generosidade. Generosidade com as nossas palavras, generosidade com as nossas atitudes, bondade com as nossas palavras, bondade com as nossas atitudes. Quarto e último, põe em ordem a sua casa. 2 Reis, no capítulo 20, versículo 1. Ezequias foi um homem de Deus, começou a reinar em Israel. Ele não seguiu seu pai, Acaz, mas ele seguiu Davi. Ele fez aquilo que era a vontade de Deus, a palavra diz. Que ele andou segundo os caminhos de Davi. Ele fez aquilo que o Senhor aprova. Num tempo na sua vida ele teve uma enfermidade, e o profeta Isaías chegou para ele e falou assim: você vai morrer. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Ajusta a tua casa, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E ele ficou desesperado ali, e se arrependeu, e se jogou diante do Senhor, e orou, e buscou o Senhor. Isaías não tinha saído ainda da cidade, voltou, Deus tinha falado com ele: vai lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. 15 anos. E ele: ufa, glória a Deus, 15 anos, beleza. Deus havia falado para ele o quê? Põe em ordem a sua casa. 3 anos depois, esse homem teve um filho, chamado Manassés. Eu não sei o que ele fez para esse menino, mas ele não cuidou da sua casa. Manassés, a impressão que você tem, se você ler o texto em 2 Reis, que ele odiava o seu pai, porque tudo o que o seu pai fez, ele destruiu, tudo. Isso assim, você vê claro, fala assim, ele odiava o pai, a figura do pai. Geralmente um filho quer fazer as coisas de acordo com o que o pai faz, da maneira que o pai faz, e ele não quis fazer nada, ele destruiu tudo. Depois que ele se tornou rei, cedo ainda, 12 anos de idade, ele era tão mal, que ele pegou um dos seus próprios filhos, e o matou e o ofereceu para deuses, contrariando tudo aquilo que o seu pai fez, porque o seu pai não ensinou aquele menino. O seu pai não ensinou a palavra, não inculcou na cabeça dele, na vida dele, a palavra de Deus. A vida dele, ele foi um bom rei, mas a sua casa estava totalmente bagunçada. Ele se humilhou diante de Deus. Deus deu o tempo para ele, mas ele não fez nada com aquele tempo. Muitas vezes nós deixamos de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 9, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as
inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Também atarás com um sinal na tua mão, e te serão por fonte entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus está falando assim que nós devemos ensinar os nossos filhos, inculcar, colocar na cabeça, falar. Quanto tempo você passa na mesa contando aquilo que Deus fez na sua vida para os seus filhos? Como Deus foi bom com você? Minha mãe, todos os dias, meus queridos, todos os dias, nós éramos pequenos ainda, 6 irmãos, ela juntava todos os filhos à volta da mesa pela manhã. E você sabe como é criança, já queria comer, ela, não, até que todos cheguem. Chegávamos, ela pegava as escrituras. A minha mãe, ela ensinava todos os filhos a ler através das escrituras. Ela tinha só até a 4ª série, mas ela amava as escrituras. Ela e meu pai, você percebia que eles amavam o Senhor e amavam a sua palavra. Todo o tempo existia ali uma busca e um desejo por Deus e pela sua palavra. Já testemunhei aqui uma vez, ela tinha uma vitrola, e ela o tempo todo, aquele discos rodando e músicas de adoração o tempo todo na sua casa. E pela manhã ela chamava os filhos, e ali aquele momento era o momento da família, e ela lia um texto das Escrituras, explicava o texto das Escrituras, e depois desse tempo ela orava, pedindo para que Deus nos guardasse, nos desse revelação daquelas Escrituras, todos os dias. Todos os dias. Ela trouxe algo tremendo para a sua família. Nós somos em 6, mais um que é adotado, e mais uma prima que é como irmã, são 8 pessoas. Todos muito bem casados, todas famílias felizes, pessoas maravilhosas, com filhos maravilhosos que servem ao Senhor. Todos. Porque um dia ela resolveu, não, eu preciso inculcar essas palavras. A gente não queria ouvir, não. Dia de domingo a gente queria assistir os Trapalhões, e ela falava assim, não, nós vamos para a igreja. Não, eu quero assistir os Trapalhões, mas nós vamos para a igreja. E ela puxava a gente assim e levava-nos para a casa do Senhor. Ela precisava inculcar isso. Você precisa fazer isso com seus filhos. Você pensa que muitas vezes um adolescente sabe o que quer? Não, você precisa trazê-lo e falar assim, eu vou junto com você, e eu vou ensinar você. Durante a mesa, conte as experiências que você tem. Eu amava ouvir as experiências do meu pai. Quando eu pequeno ainda, meu pai saía todo domingo, depois da escola dominical, almoçávamos, ele saía para evangelizar. E ele tinha uma variante bonita, e a gente ia em alguns lugares, e eu lembro da minha sensação ali. Ele colocava no seu toca-fita uma música, e nós ouvíamos, chegava lá, ele falava da palavra de Deus para as pessoas. E gerava isso no meu coração. Gerava o desejo de falar do Senhor, da palavra de Deus. Eu lembro que meu avô, aos seus 85 anos de idade, com a sua saúde debilitada, morava na casa do meu pai. Um dia eu cheguei, e todo dia eu passava na casa da minha mãe, e eu ia ver meu avô, que eu precisava conversar com ele. Eu queria ver as experiências que ele tinha para contar. E eu gostava de orar com ele todo dia. Eu amava orar com meu avô. E ele muito forte, um senhor forte. Um dia eu cheguei, ele deitado no chão. Eu falei, vô, o que aconteceu? É que eu estava orando, aí eu não consegui levantar. E ficou deitado no chão. Eu cheguei, eu ajudei. Foi o desejo daquele homem pela presença do Eterno. Ele fundamentou a sua família em oração, com o joelho no chão. Toda vez que você via ele orar, ele estava de joelhos prostrado diante do Senhor, buscando o Senhor. Meu irmão, você precisa ajoelhar pela sua família. Você precisa chorar pelos pecados dos seus filhos. Você precisa colocar isso diante de Deus. Esse homem não fez isso. Se você for olhar o criador ali, do cativeiro babilônico de Israel, provavelmente foi a casa de Ezequias. Olha o que aconteceu lá na frente. Ele não se importava com o futuro. Você precisa se importar, porque Deus está falando assim para você, que você precisa se importar com o que vai acontecer com seus filhos. É tempo de você orar pelos seus filhos. É tempo de você abençoar, começar pela sua casa, dobrar os joelhos, passar pela madrugada nos quartos dos seus filhos, impondo as mãos e orando por eles e abençoando eles.
Eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer através das famílias dessa comunidade. Algo vai acontecer, eu não sei o que é, mas eu sei que algo vai acontecer aqui nesse lugar. Se você buscar o Senhor e fundamentar a tua casa na palavra de Deus, as pessoas vão começar a bater na tua casa e falar assim: fala algo que eu preciso ouvir. Porque as pessoas estão sedentas por Deus. E a palavra fala que através da sua família, que através de você serão benditas todas as famílias da terra. O seu vizinho está desesperado para que você tenha um coração aquecido diante de Deus. Ele precisa ouvir o Senhor, e o Senhor precisa usar você, precisa usar a sua família. Põe em ordem a tua casa, ajusta o que você precisa ajustar, quebra esse coração de orgulho e muda. Pode ficar de pé comigo? Se o seu filho estiver orando, ele vai orar. Se o seu filho tiver adorando o Senhor, ele vai te adorar também. E vai ter uma experiência com o Eterno. Se ele estiver buscando o Senhor na palavra, ele vai buscar também. Porque nós aprendemos não é com muito falar. Como nós ensinamos os nossos filhos? Pelo exemplo. Você ensina seus filhos pelo exemplo. Volta à prática das primeiras obras, meu irmão. Volta ao primeiro amor. Antes você acordava pela madrugada para orar e buscar o Senhor. Hoje esfriou o teu coração. Meu irmão, aquece o teu coração. Volta para o Senhor. Volta a buscar a palavra do Senhor e a se dedicar à palavra e buscar revelação na palavra do Senhor. E edifica a sua casa. Nós cantamos aqui: eu vou viver tudo o que Deus tem para mim. E eu não abro mão. Mas você sabe que tem princípios que você precisa estabelecer na sua vida. Você precisa voltar a essas coisas. Volta à prática das primeiras obras. Você lembra do joelho no chão quando você orava pela tua casa? Você era solteira ainda, e você orava. Você parou de orar. Volta. Deus está falando para você: volta ao primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Nós vamos cantar esse cântico novamente. Você precisa mudar essas coisas dentro de você. E a partir do momento que você decidir essas coisas, que o que muda a nossa vida não é aquilo que nós sabemos, mas aquilo que nós decidimos e fazemos. Cante esse cântico e faça a sua oração para o Senhor. Amém? Tudo que tens para mim, eu sei que é bom. Meus dias estão em tuas mãos, milagres e sonhos que irão um dia se cumprir. Em teu tempo. Em teu tempo